Olá, bom dia. Tudo bem? Na reflexão de hoje, eu gostaria de contar para você uma história bem triste, mas ao mesmo tempo muito linda. Eu te convido a assistir esse vídeo até o final. E se você puder, compartilhe esse vídeo para ajudar ainda mais pessoas, ok? Então vamos refletir. Imagine um dia que começa como qualquer outro. Você se levanta para ir ao trabalho e, chegando na firma, encontra as portas lacradas. A firma fechou, sem aviso. Você, inesperadamente, ficou desempregado. Tendo obrigações para cumprir, você decide ir ao banco para sacar um dinheiro, aquele dinheirinho que você foi guardando aos poucos, porque você tem contas pendentes a pagar. Então, quando você chega no banco, eles dizem que sua conta foi fechada, novamente sem explicação, e você não tem nenhum centavo. E agora? O dia que começou péssimo ainda ficou pior. Você resolve voltar para casa pensando que nada mais de ruim poderia acontecer naquele dia. Bem, chegando perto da sua rua, você percebe vários bombeiros e ambulâncias correndo por todos os lados. Seus vizinhos estão na rua, chorando. Antes de você chegar até sua casa, um dos vizinhos chama você e fala palavras que você jamais esquecerá. Olha, aconteceu muito rápido, não deu tempo para salvar ninguém. A sua casa de repente explodiu e todos que estavam dentro dela morreram. Olha, eu sinto muito, mas todos os seus filhos estão mortos. Meu Deus, que notícia! Que dia! Bom, passando um tempo, um dia você acorda num lugar estranho. Olhando para o seu redor, percebe que está num hospital. Você está sentindo dores terríveis e uma coceira constante. Depois de algumas horas de sofrimento, a enfermeira avisa que está na hora da visita. No seu caso, como você está bem doente, várias pessoas são permitidas entrar para visitá-lo. A primeira pessoa que entra no seu quarto é sua esposa. Então você fica um pouco aliviado, você precisa muito de uma palavra de carinho, de consolo. Mas ela chega perto da sua cama e começa a gritar. E diz: "Eu não entendo a sua atitude. Onde está o Deus que você tanto fala? Sua fé não vale nada." E com essas palavras, ela sai do quarto. Enquanto você procura entender tudo isso, chegam alguns amigos. Aí você pensa: agora sim, serei consolado. Mas eles entram no quarto, veem seu estado crítico e seu corpo desfigurado pela doença e não falam nada. Ficam com a boca aberta, olhando. Eles não acreditam no que estão vendo. Depois de um longo período de silêncio, um deles fala: "Você mereceu isso. Você deve ter feito alguma maldade muito grande e Deus está te castigando. Ele fez tudo isso porque você é uma pessoa má." Você começa a falar para explicar que isso não é verdade, mas os outros que estão do lado concordam com o primeiro e diz que você é realmente um homem mau e deve estar pagando pelos seus pecados. Não adianta discutir. Para eles, você é um detestável pecador que deve sofrer ainda mais. Aí de repente algumas crianças passam no corredor. Você se anima, porque crianças sempre trazem alegria e amor. Mas essas crianças param na porta, veem você naquele estado, a feiura do seu rosto e corpo, e uma das crianças diz: "Nunca vi nada tão feio", e saem correndo. Você deve estar pensando: Gelson, isso é uma ficção. Jamais aconteceria tantas coisas horríveis com uma pessoa de uma só vez. Olha, eu modifiquei os detalhes para ajudar você que talvez não conheça a Bíblia, para que você sinta na pele o que aconteceu na vida de um homem bom chamado Jó. Um homem fiel e abençoado por Deus que perdeu num só dia todas as suas posses e todos os seus filhos. Logo depois, foi atacado por uma terrível doença. Sua própria esposa foi contra ele e disse para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Os amigos dele o condenaram e discutiram com ele para provar que ele era o culpado. Todos os conhecidos dele, até as crianças, o desprezavam, como diz a Bíblia. A história de Jó trata de um dos assuntos mais difíceis na experiência humana: como entender e lidar com o sofrimento. Essa história, contida na Bíblia,
no livro de Jó é uma história rica e cativante que todos nós precisamos estudar. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a história de Jó será útil na sua vida. Nós aprendemos lições importantes da história desse homem de Deus. A primeira lição é que pessoas boas sofrem. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, um homem bom, temente a Deus e que se desviava do mal. Talvez você se pergunte: o que é que eu fiz de errado para estar merecendo este sofrimento? Então, vemos que a dor e a tristeza atingem as pessoas boas e dedicadas. Jó era um homem bom e íntegro, mesmo assim, sofreu imensamente. Uma segunda lição: o diabo quer nos derrubar. Se você ler o livro de Jó na Bíblia, verá que todo o sofrimento dele foi causado pelo diabo. Satanás entende muito sobre a natureza humana. Ele sabe que as pessoas que servem a Deus ou aquelas que não servem, mas acreditam em Deus, podem ser tentadas por meio de alguma calamidade pessoal. Problemas financeiros, a morte de um ente querido, alguma doença grave. Tais sofrimentos na vida são frequentemente o motivo de muitos abandonarem a Deus ou deixarem de acreditar nele. Às vezes, nós não temos noção da fonte das nossas dificuldades, mas podemos ter certeza que o diabo está torcendo para que tropecemos e nos afastemos de Deus. Terceira lição: amigos nem sempre ajudam. 3 amigos de Jó ficaram sabendo de seu sofrimento e foram juntos para consolá-lo. Mas as palavras deles não ajudaram. Ofereceram explicações baseadas nas opiniões deles e não na verdade que vem de Deus. Onde Deus não tinha falado, esses amigos de Jó ousaram falar. O resultado não foi consolo e ajuda, e sim perturbação e desânimo. Aprendemos com isso a tomarmos cuidado com falsos amigos. Uma quarta lição: Deus não explica tudo. Quando sofremos, é natural perguntar: por quê? Jó fez isso. O profeta Abacuque fez a mesma coisa. Milhões de pessoas hoje têm feito a mesma pergunta. É interessante e importante observar que Deus não responde a todas as nossas perguntas. Pode ler no livro de Jó do começo ao fim e você não encontrará uma resposta completa de Deus à pergunta dele. Durante boa parte da história, Deus deixou Jó e seus amigos a ponderar o problema. E quando Deus finalmente falou, ele não explicou o porquê. Não sabemos todas as respostas. Muito sofrimento fica sem explicação. Jó passou seus dias implorando a Deus para que lhe explicasse por que sofria. Quando Deus finalmente falou com ele, ele demonstrou que Jó não tinha capacidade nem para entender a resposta, muito menos para discutir com seu Criador. E no final, Jó aprendeu simplesmente a confiar em Deus. Algumas vezes, meu querido, o sofrimento que é inexplicável no momento, mais tarde é facilmente compreendido. Deus nunca prometeu que explicaria satisfatoriamente tudo o que acontece no mundo, mas podemos confiar nele. Uma quinta lição: depois do sofrimento, vêm as bênçãos. O sofrimento dessa vida é temporário. O sofrimento de Jó foi intenso, mas não durou para sempre. É bem provável que ele lembrou durante o resto da sua vida daquelas experiências doloridas, mas a crise passou e a vida continuou. Deus restaurou todos os seus bens em porções dobradas. A mesma coisa acontece conosco. Enfrentamos alguns dias muito difíceis, mas as tempestades passam e a vida continua. Devemos nos lembrar que qualquer sofrimento hoje é pequeno quando colocamos no contexto a recompensa que receberemos por mantermos nossa lealdade, assim como Jó. A sexta e última lição: devemos permanecer fiéis no sofrimento. Nós vamos sofrer nessa vida, isso é fato. Jó perdeu tudo. Jeremias foi preso, João Batista foi decapitado, Jesus foi pregado no madeiro, Estevão foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágio e prisões. Você, eu, todos nós vamos sofrer. Talvez já esteja sofrendo, mas devemos nos lembrar que os problemas da vida não sugerem falta de fé
e não são provas de algum terrível pecado na sua vida. As provações vêm, mas não é Deus quem traz. Mas todo o nosso sofrimento sempre serão oportunidades para crescermos e provarmos nossa lealdade e amor por aquele que nos deu e nos dá a vida. Quando tudo estiver dando errado em sua vida, mantenha-se firme, pois no devido tempo Deus te recompensará por toda a sua fidelidade. Se você conhece bem a Bíblia, já conhece a triste e linda história de Jó. Mas eu espero que este vídeo tenha ajudado a você, que talvez não lê a Bíblia, ou que ainda não conhecia a história desse homem que sofreu demais, mas permaneceu fiel, mesmo sem entender os seus sofrimentos. Mesmo que você não entenda tudo o que está acontecendo na sua vida, tenha fé, meu querido amigo, minha querida amiga. Nunca culpe a Deus pelo seu sofrimento. Que o seu sofrimento te aproxime ainda mais dele, que está sempre pronto a te ajudar. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. Até amanhã.